Olá, queridos amigos, estamos de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar o capítulo número 3 hoje. Há muitas moradas na casa de meu Pai, que tem algumas definições que serão estudadas. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias humanas. Percebamos, meus amigos, que está Kardec nos dizendo que somos diferentes uns dos outros, que somos naturalmente envolvidos em situações que nos tornam diferentes hoje do que fomos ontem, num programa divino de trabalho para evolução, renovando os nossos espíritos, a evolução dos nossos espíritos. E diz respeito a uma passagem muito interessante do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Esta passagem, meus amigos, está no capítulo 14 do Evangelho de João. Notemos que o Senhor Jesus está nos dizendo, Ele vem trabalhar para que nós possamos progredir, mas Ele não para de trabalhar quando Ele nos deixa aqui na terra. Eu não vos deixarei órfãos, disse Ele. Ele desaparece dos nossos olhares, mas Ele continua trabalhando para que nós consigamos crescer espiritualmente, para termos direitos a situações, condições e mundos melhores. E Ele mesmo habita, evidentemente, a região daquilo que nós poderíamos chamar de céu. E Ele vai trazer para nós a ideia de que, portanto, que há mundos diferentes, há condições existenciais diferentes. E é o que Allan Kardec vai estudar quando ele fala dos diferentes estados da nossa alma, do nosso espírito. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, se Deus criou o universo, Ele criou os ambientes espirituais que são consequência do nosso progresso, da nossa evolução. Então, quando nós voltamos ao mundo dos espíritos, tendo aproveitado bem a vida, nós voltamos numa condição espiritual melhor e, por isso mesmo, temos uma área melhor a vivenciar. Se nós não progredimos, nós retornamos para a condição espiritual de antes da reencarnação que vivemos e por isso muitas vezes voltamos ao umbral. Então há uma diferença entre as almas depois da vida física, que Kardec chama o mundo espiritual de erraticidade. Na verdade, nós chegaremos lá, cada um com as suas conquistas ou com a sua inércia. E isso mostra para nós todos, que nós precisamos compreender que nós viemos para esse mundo progredir, mas haverá, portanto, diferentes tipos de mundo, que é o que Kardec vai dizer para nós. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Meus amigos, quando nós estudamos a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, a condição dos espíritos e a diversidade dos espíritos, nós vamos ver lá 10 tipos de condições espirituais, que evidentemente foram resumidas para nós entendermos o mecanismo, que são colocados em 3 ordens, consequentemente em mundos diferentes. Então o espírito sempre habita o mundo no qual ele se identifica ou ele tem possibilidade de se desenvolver.
e assim nós estamos na Terra, que é um mundo de prova e expiação, e no momento caminhando para a regeneração, em função dos nossos espíritos. Quando voltarmos ao mundo dos espíritos é que nós vamos ver quanto progresso moral nós adquirimos e com isso nos prepararemos para novas etapas, né? Mas nós precisamos pensar qual é, portanto, a destinação do nosso planeta, da Terra, e isso Kardec vai falar para nós. Causas das misérias humanas estão relacionadas à destinação da Terra. E diz Kardec, muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o omitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. O Senhor Jesus disse, claro, que há muitas moradas na casa do Pai. E para cada morada, um volume adequado de espíritos relacionados às suas condições. Então, os espíritos vinculados à Terra são espíritos ainda que têm a necessidade das provas e das expiações. Então, nós somos espíritos ainda bastante inferiores, mas nós temos recebido a visita de espíritos superiores, que nós admiramos, que ao longo dos séculos nós transformamos em santos, e assim a gente vai percebendo que há uma característica diferenciada quando nós nos esforçamos ou quando se esforça, quem quer que seja, para se tornar uma pessoa melhor. Então, o nosso planeta é destinado a espíritos que precisam ainda provar o seu progresso e expiar ainda o seu passado, né? Mas esse é o grau de humanidade na qual nós estamos inseridos. E aí virá, através do arranjo de Allan Kardec, as instruções dos espíritos, né? E nós vamos ter aqui uma instrução interessante a ser analisada. Mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. O que os benfeitores espirituais estão nos dizendo? Que os mundos são divididos de acordo com os espíritos em seus progressos, nas suas condições. Então, os mundos inferiores, são aqueles que principiam a vida dos espíritos encarnados, né? E mundos superiores é quando nós já desenvolvemos as condições morais de uma forma tal que a gente já se distancia daquilo que é considerado inferioridade. Mundo de expiação e prova é o mundo que nós estamos vivendo. Por quê, meus amigos? Porque é onde o espírito ainda passa por aquilo que ele fez outros passarem, consequentemente ele vai aprender com a experiência e, sofrendo a dor que causou, ele vai perceber a dor que foi experimentada por aquele que foi sua vítima e, consequentemente, ele vai aprender a não produzir mais essa dor, né? Então, além da expiação, tem as provas. E o que são as provas? As provas são aquelas situações de vida que nós pedimos antes de nascer aqui, aquilo que nós temos necessidade de experimentar e sair com o progresso adquirido ou pensado, né? Já sair com o domínio das inclinações menos felizes. Mundo regeneradores, que é onde nós estamos adentrando agora com a nossa Terra, é quando nós já atingimos um determinado nível em que nós temos condições plenas de progredir já aceleradamente, já sem causar tantos erros, sem causar tantas dores. O mundo de regeneração vai fortalecer os nossos espíritos para acelerarmos o desenvolvimento moral e, claro, da própria ciência. Porque se no mundo atrasado como o nosso, nós já aprendemos bastante coisa em termos de ciência, no mundo de regeneração nós continuaremos aprendendo ciência, mas, sobretudo, nós desenvolveremos mais rapidamente a questão moral. A progressão dos mundos, portanto, é um mecanismo divino, produzido e proporcionado por Deus, para que nós consigamos
ter onde e como trabalhar em busca do nosso próprio objetivo, que é a perfeição, conforme propõe a questão 132 do Livro dos Espíritos. Pensemos nisso, meus amigos, aproveitemos a oportunidade que temos nesse mundo de prova e expiação para que nós tenhamos direito, para que nós tenhamos como presente, pelo esforço colocado em prática, um mundo de regeneração, que é para onde a Terra está caminhando. Muita paz a todos e que o Senhor Jesus nos abençoe.